Gonçalo Valdano. Seja muito bem-vindo ao portal Arte Digital. Muito obrigado família. Obrigado. Então, está tudo bem? Graças a Deus, na medida do possível, tá sim, tudo bem. Ok. Muito bem, vamos aqui começar da gênese a princípio. Quem é o Valdano Cristóvão? Definir assim mesmo acho que é uma tarefa não fácil, né? Mas Valdano Cristóvão é um jovem, sonhador, além de muitas outras coisas, é músico. Acho que essa definição resumida fala muito por mim. Acho que isso chega. Okay. E por falarmos da gênese aqui do Valdano a princípio, podemos também olhar aqui um pouquinho na perspectiva de quanto tempo já está a cantar, né? Quanto tempo é que canta o Valdano? Minha história musical. Bom, eu entro no mundo da música em 2009. Mas a princípio não era nada sério, não era algo que nós fazíamos com seriedade. Era um hobby, todo mundo fazia, então eu, como muitos outros, entrava nisso para fazer. Até que em 2016 lanço um projeto chamado Além da Música, que é a partir daí que eu começo a levar isso de uma maneira séria, a fazer da música carreira. Então podia dizer que eu teria 11 anos a fazer música e apenas 5 a fazer a música de uma forma séria, a levar isso como carreira exatamente. Então, vamos a conversar instantes no bastidores, antes de estarmos conectados com o nosso portal, sobre as tuas produções e não produções, né? Existe um estilo de música que mais lhe identifica? Que mais me identifica, tipo, que eu faça nesse caso? Já fiz quase todos os estilos, ou já fiz quase todos os estilos que eu gostava. Eu já fiz pop rock, e gosto muito porque, inclusive, na igreja eu trabalho com isso. Já fiz rap, já fiz R&B, já fiz também o soul music. Mas tudo mudou quando um certo amigo uma vez me disse uma coisa que eu levo até hoje. Ele me disse assim: um pugilista pode usar os 2 braços para lutar, mas ele tem que conhecer o seu lado mais forte, porque é esse que lhe dá vitória. Então isso começou a me fazer pensar, porque eu fazia quase isso tudo ao mesmo tempo, nos meus projetos tinha tudo isso. Então isso começou a me fazer pensar que eu precisava determinar qual era o meu lado forte e usar esse lado. Daí comecei a descartar alguns estilos e hoje fiquei apenas com R&B e o soul music, que eu acho que são os estilos que mais me caracterizam. Mas no início não foi assim, no início por acaso eu já fiz de quase tudo. Mas conseguia segurar tudo? Consegui, entre aspas, é como dizem, quem faz tudo acaba por normalmente não fazer nada ou fazer pouca coisa. E era isso. E a grande complicação que eu tinha às vezes era quando ia cantar num sítio. Cada um esperava que o Valdano cantasse uma coisa. Quem ouviu um pop rock do Valdano, então esperava que o Valdano naquele dia ia cantar um pop rock. Quem ouviu o Valdano num rap, se calhar estava à espera que cantasse um rap. Então, em estilos, eu nunca satisfazia o meu público. Porque sempre saía e alguém ficava: eu pensei que cantarias rap, ou eu pensei que cantarias X. E isso também me ajudou muito a definir um único estilo. E assim, em qualquer atividade onde eu vou, todo mundo sabe que o Valdano vai cantar R&B. A música eles não sabem qual vai ser, mas o estilo eles já sabem, exatamente. Muito bem, tem ali a manga o álbum Espelhos, Espelhos, né? O que é que representa para si este álbum? Olha, esse álbum representa a realização de um sonho. Eu queria fazer muito mais desse álbum, mas infelizmente por causa do que o país e o mundo está a passar, sou limitado a fazer menos do que eu esperava para esse álbum. Mas esse álbum é a realização de um sonho. Para teres uma ideia, eu trabalho nesse álbum quase há 2 anos. Eu nunca achei que o álbum estava em condições de ser lançado. Eu sempre achava que faltava alguma coisa. Sempre eu parava e ficava: não, eu preciso mudar isso, preciso acrescer aquilo. E dessa vez me senti impulsionado a lançar também por causa de um assunto meio triste do meu lado. Eu perdi o pai no dia 24 do mês passado. E o meu pai gostava muito de música. A minha maior influência de música em casa era o meu pai. Então isso me impulsionou a lançar como uma maneira também de homenagear o meu pai. Por causa desse ponto é que o álbum vai ser lançado exatamente no dia em que meu pai completaria mais 1 ano de vida. Nesse mês, ele é de julho. E chamava-se Julho, ou chama-se Julho de Julho. Exatamente. Uma boa eleição então. Uma boa eleição. Tem isso tudo por trás do álbum, mas representa muito de mim. Eu acho que o álbum é parte de mim. São as minhas histórias, são a minha maneira de pensar, são as minhas convicções. É o Valdano em canções. Muito bem, Valdano, para além dessas memórias que o álbum Espelhos traz consigo, existem outras memórias que ele congrega, que lhe fazem viajar no tempo, no seu dia a dia e muito mais? Tem tudo isso. Eu acho que o álbum é uma viagem mesmo. Cada música nos leva para um determinado ponto. Cada música nos leva para um determinado ponto. Não sei se eu posso, mas se eu te dissesse por que eu escolhi os Espelhos, talvez faria mais sentido entender
o que diz cada música. Espelhos foi na ideia de... Quando nós usamos um espelho, normalmente surgem duas coisas quando tu olhas para um espelho. Okay. Você pode estar satisfeito com a imagem que vês ou pode, de certa forma, não estar. Quando não estamos, nós acabamos por mudar alguma coisa em nós. Um retoque daqui e dali por causa do espelho. E cada música desse álbum é exatamente isso, é um espelho. Ou seja, quem ouvir uma música é como se estivesse a olhar para um espelho e duas coisas vão ficar patentes. Ou você vai estar satisfeito com o teu estado, ou aquela visão, aquele reflexo no espelho vai fazer com que você, de certa forma, mude alguma coisa em ti. Yeah. Então a música o álbum todo é uma viagem e cada música é exatamente um espelho onde cada um vai poder se rever, se encontrar, mudar e melhorar. Yeah. É mesmo um reflexo profundo da tua vida. Yeah. Yeah, olá, não deixamos de falar do álbum Espelho. A princípio, tem noção de quantos elementos fizeram parte deste álbum? Tenho sim. Para já eu sou o elemento principal, vozes, depois né? de Deus, Okay. depois de Deus, claro, mas eu fiz a produção e o canto, a composição e tudo mais. Mas além disso eu tive, na instrumentalização, tive a ajuda do Elzio Sênior, é produtor, tive o Fred Choringa, nomes estranhos, né? Fred Choringa, também fez produção. Tive o Diamantino, o Ryson Diamantino, um grande amigo que tocou uma música inteira, só teclado, temos uma música só teclado e o Diamantino é que tocou ela do início ao fim. Tive também o Elvi Guia, que toca violão e meteu alguns acordes, fez alguns arranjos em algumas músicas. E contei apenas com duas vozes a cantar, além da minha, claro, de duas meninas também, da Cecília e da Anira Paulino. Exato. Muito bem, eu não perguntei em instantes, por que a eleição deste título, né? Do título Espelhos? O título Espelhos. Como eu acabei de explicar pouquinho, exatamente é por causa desse ponto. Eu acho que, normalmente os meus projetos, eu nunca escolho uma única música para dar título ao projeto. Até hoje não tenho um projeto meu que o título é exatamente o título de uma música. Okay. Não tem. Porque eu acho que acabamos por tirar o foco e pôr numa única música. Se o meu álbum tivesse como título, por exemplo, Meu Pastor, que é exatamente o título de uma música, as pessoas iam pôr, como eu diria, muito peso nessa música, porque eles achariam que essa música explica o álbum inteiro. Então, para evitar isso, eu normalmente coloco um título que vai fazer com que todas as músicas sejam enquadradas nele, ou seja, todas as músicas vão acabar por ter um único fundo, e esse fundo para mim é o título do álbum. Daí ter escolhido Espelhos, porque as músicas são diferentes, as músicas trazem mensagens completamente diferentes, têm um único foco, que é Cristo, claro, mas todas elas tocam em pontos diferentes. Daí escolhi Espelhos, porque cada pessoa pode ver um reflexo diferente no espelho. Ou seja, numa minha única música, 10 pessoas podem ver reflexos diferentes. Espelhos. Muito bem, eu sei que é típico de qualquer artista, acho que colher sempre alguns frutos amargos e muito mais. Então, quais são as tuas principais dificuldades que já enfrentou durante esta caminhada toda, de lá para cá? Durante a caminhada toda, geral? Sei que foi um trabalho muito árduo, né? Na criação do álbum Espelhos, principalmente, aí olhamos principalmente para ali. Eu acho que a nossa realidade, principalmente na nossa província, Huila, capital Lubango, nós temos muitas dificuldades com música, muitas. E nós trabalhamos com o que temos. Nós fazemos o melhor com o pior ou o normal, né? Podia dizer assim, mas fazemos o nosso melhor com aquilo que temos. Então, em parte, a grande dificuldade tem sido em termos técnicos, porque música é ideia, a pessoa tem uma ideia de música que quer fazer. Começamos a encontrar dificuldades na hora de realizar isso, de pôr essa ideia física, de fazer com que ela se torne real. Então, as minhas maiores dificuldades foram técnicas, porque fora disso não tive tanta dificuldade assim. Eu tenho ideia de música, eu pego no meu violão, eu componho a melodia, vou compor a música inteira e está feita. Daí surge outro passo, que é começar a materializar isso para o estúdio. E ali é que nós encontramos algumas dificuldades. Mas eu diria que não são tantas, dá para trabalhar com o que temos. Ok. E também bem sabemos que o mesmo álbum congrega 16 faixas musicais, né? 16 faixas. E falamos da composição das mesmas. A quem podemos encarregar, né? Todas as músicas são composições minhas. Boas. Todas. 16 faixas, 16 composições. Muito obrigado. Houve Noites Perdidas, né? Noites Perdidas, é como tudo. Algumas músicas são noites perdidas, sim, dão trabalho. Outras são bem fáceis, que você nem acredita, tá vendo? Eu tenho uma música no álbum que se chama Meu Amigo, ou Amigo, o título é Amigo. Que, na verdade, aquela música foi a minha meditação matinal. Eu acordei e fiquei a pensar no facto de
Deus, sendo o dono de tudo, escolhe nós para sermos amigos. E isso se tornou música. Foi algo que foi construído em 30 minutos no máximo. 30 minutos no máximo a música estava completa. Então tem isso, tem aquelas que fluem, que parece que não são tuas, alguém soprou no teu ouvido e você escreveu. E há aquelas que a cabeça dói, você escreve uma estrofe, não tem capacidade de continuar e vai fazendo durante uma semana. Exato. Mas foi por ali. Algumas foram mais fáceis e outras deram um pouquinho de mais trabalho. Olha, e por falar das músicas, quais delas é que tem mais memória ou mais marcante para si? Dei 16. Dei 16. Já que escreveu 16 músicas, quais das 16 é mais marcante para si? É uma tarefa difícil escolher uma nesse intervalo, porque cada música tem um toque especial. Mas se fosse para escolher uma, eu ficaria com Só Deus. Só Deus? Tem uma música Lembra o coro ainda? Só Deus, lembro sim. Em 3 segundos dá para passar aqui o coro. O coro é: já caí, fui tão fundo, achando que não podia mais. Ninguém estava ao redor, percebi que só tinha mim. A luz se acendeu nas trevas, caminhou em minha direção. Se hoje sou o que sou, estou onde estou, é só Deus. Ok, boas. Só muito Deus. bem, Valdano, sou Deus, né? Yeah. E se tivesse que para recomendar para a população ouvir um álbum Espelhos, porquê? Eu podia dizer que é obrigatório ouvir, mas aí seria muito autoritário, né? Mas, em primeiro lugar, porque o álbum Espelho é algo que ninguém mais ouviu. É completamente novo. E o novo, de certa forma, é bom. Nós não podemos descartar algo novo sem experimentar. Então, é como se, implicitamente, as pessoas são obrigadas a ouvir para depois poder tirar suas conclusões. Mas é novo e eu garanto que vão ouvir algo que nunca ouviram, tanto no geral quanto de mim. É o melhor, falando em música, é o melhor que as pessoas podem ouvir de mim hoje. É o melhor, é os Espelhos. Vai ter coisas melhores daqui para frente, tudo bem, mas até agora o Espelho marca uma transição, marca um outro nível. Eu comparo o Espelho com as minhas músicas antigas e há uma outra maturidade musical, há um crescimento muito grande. E eu queria muito que as pessoas abraçassem isso. Todo mundo que ouvir Espelhos vai sair a ganhar. Garanto, vai sair a ganhar e vai receber muita coisa boa de cada música. São reflexos, não é? São reflexos. São reflexos. E positivos, se calhar. Positivos, muito positivos. Né? Okay.